Alô, torcida Chavante, estamos chegando com o ChavaCast, é o 17º episódio. É aqui que você encontra a voz do Brasil e a voz da maior e mais fiel. Eu sou o Pedro Henrique Krieger e ao meu lado, aliás, não tão ao meu lado assim, Marcelo Barbosa, direto de Joinville. Bem-vindo, Marcelo. Fala, moçada. Tivemos de sangue meio doce contra o Avaí, mas vamos com sangue fervendo terça-feira contra o São Luís. Também com a gente, Lucas Maffei, direto de Taquara, rapaz. Fala, gurizada. Aqui me preocupando em dar foco ao São Luís e tentando não pensar no clássico já. E é nesse embalo que a gente vai comentar agora sobre a derrota do Brasil contra o Avaí pela Copa do Brasil, fora de casa, algumas falhas aí do elenco Chavante que custaram, não só do Chavante, né? Teve falha do juiz também, que custaram apenas 1.400.000 e poucos, lá vai pedrada, R$1.000 aí, uma grana pesada. Eu quero saber de vocês, guris, o Brasil jogou para perder? Foi um jogo para perder ou foi prejudicado pela arbitragem? Barbosa, tu tá mais de perto aí, como é que tu avalia o jogo? Bom, eu falei no último episódio que eu estaria na arquibancada lá na ressacada, mas por motivos maiores não consegui ir ao jogo. Mas cara, a gente fez um jogo certinho. Nós estávamos jogando bem, no primeiro tempo jogamos bem, nos defendendo muito bem e conseguimos trocar passes no ataque, mesmo com muitos erros individuais, né? E eu acho que os erros individuais foram que nos levaram à derrota. No primeiro tempo, o erro do Bandeira, né? Aquele impedimento vergonhoso que ele marcou. Seria gol, logicamente. O Branquinho chutou para as redes sem o juiz ter apitado ainda, ou junto com o apito do juiz, então ali nos cravaram bonito, né? E os erros individuais nos gols, né? Pará foi dar-lhe aquele bago pro alto e deu uma rosca na bola, e depois o erro de marcação do Everton em cima do atacante deles. Mas o erro do Everton até nem foi tão gritante quanto o do Pará, mas foram erros individuais, né? Sem falar no que o Nirley fez, né? Quer dizer, no que ele não fez, né? Ele foi pra dar no meio do cara e não pegou o cara, pegou parte da bola, parte do cara, mas o jeito que ele foi muito displicente, ali nos fodeu de verde e amarelo já, né, pro restante do jogo, né? Mas era um jogo pra gente ter um jogo perfeito, pra gente jogar fechadinho, saindo pro contra-ataque como a gente tá saindo muito bem, mas sem poder ter erros. E nos pequenos erros, o time do Avaí, que não é lá as grandes coisas, jogou no nosso erro e soube aproveitar muito bem. Cara, eu não vou dizer que estávamos de sangue doce para esse jogo, mas que não era. Valia muito dinheiro, valia mais 2 jogos contra o Vasco, valia muita coisa nisso aí. Mas agora é bola para frente. Não dá para dizer que perdemos o jogo por causa da arbitragem e tudo mais, porque o juizão errou para eles também depois, lógico. E se não tivesse errado no nosso gol no primeiro tempo, o jogo seria outro, mas o Avaí soube aproveitar as oportunidades que teve e nós não subimos. O Branquinho errou demais individualmente também, querendo criar algumas jogadas que não deram certo e errou muito. Mas agora esquecer um pouco a Copa do Brasil, como nosso grande amigo Antônio Munhoz disse, esse ano eu não quero mais o jogo da Copa do Brasil. Eu também estou por essas. Foco agora no São Luís e no Brapel. E bola pra frente. E pra ti, Maffei, como é que tu avalia essa derrota aí? Olha, eu acho que se a gente tivesse jogado na Mega Sena, a gente tinha ganho, porque acho que o jogo se desenhou da forma como a gente imaginou que fosse. O Brasil até não jogou tão fechado quanto eu imaginei que fosse. Até me surpreendeu um pouco, o Brasil tentou atacar mais do que geralmente tenta, né? A gente tá acostumado a ver o Brasil ali enchiqueirado lá atrás, só se defendendo, mas o Brasil criou, tentou criar pelo menos, né? Mas o Barbosa disse que o jogo podia ser, no episódio passado, que podia ser muito bem 2-0 para nós ou 2-0 para o Avaí. Acabou que foi 2-0 para eles. Mas eu não sei, eu acho que muito do que aconteceu, muito não, para mim totalmente o que aconteceu no segundo tempo passou pelo erro do Bandeira
naquele impedimento que ele deveria ter saído de camburão do estádio. Eu não sei de onde ele tirou aquele impedimento, sinceramente. Não teve nem perto de parecer que o cara estava impedido em nenhum dos dois lances. Mas aí o segundo tempo o Brasil voltou já abalado ali, porque se o Brasil tivesse aberto o placar naquele lance, com certeza o jogo seria outro. E nos primeiros minutos a gente já deu adeus ao sonho de classificação, né? Uma sucessão de falhas incríveis, que só foi terminar no segundo gol deles. Começou com a falha clamorosa de todo o sistema defensivo no primeiro gol, até que o Pará deu aquela furada bizonha. Aí depois o Nirley deu aquela entrada criminosa no cara, que até pegou a bola, mas podia, se não pega a bola, quebra a perna do cara ao meio. E aí depois, na cobrança da falta, o Everton falhou e o Carlos Eduardo também não foi muito bem na bola e deu. Aí ele acabou de vez as nossas chances. Mas é uma pena, eu acho que a gente podia ter conseguido alguma coisa melhor, se não fossem essas falhas. O problema é que a gente até agora não tem feito 2 tempos bons, né? O primeiro tempo do Brasil foi muito bom. Teoricamente a gente ganhou o primeiro tempo, né? Se não tivesse aquele erro. Aí volta um pouco atrás, o segundo tempo contra o São José foi muito bom. Aí volta mais um pouco, os 30 minutos lá em Caxias foram muito bons. Então acho que tá na hora da gente conseguir ter um quase que um jogo totalmente bom, né? Tá na hora já do Brasil começar a ter um pouco mais de ser menos displicente em algum momento do jogo, não falhar tanto e a gente conseguir fazer partidas boas. Eu acho que foi um bom teste pra gente ver como é que a gente vai voltar agora pro São Luís, pra não ficar tanto tempo parado. E eu acho que agora girar a fitinha e fazer guerra contra o São Luís e ganhar o jogo. Também concordo com vocês, vou pular um pouco a parte do jogo, porque eu estava sendo extremamente clubista lá na hora do jogo, eu estava revoltadíssimo e depois daquela anulação do gol, eu já fiquei maluco, já tudo era contra o Brasil, já estava com a teoria da conspiração feita, fiquei bastante irritado. Mas tirando a partida em si, que eu acho que o Brasil fez um primeiro tempo muito interessante, um primeiro tempo de um time que queria mais do que participar dessa segunda fase e também trazer uma grana pesada, né, que é uma cota de gauchão praticamente ali, uma cota de gauchão, né, passando na segunda fase. Eu vi que o Brasil estava afim, só que, como vocês listaram aí, uma série de equívocos, tanto do próprio time do Brasil, de algumas decisões de alguns jogadores, mas também como da arbitragem, que se mostrou fraca depois com o decorrer do jogo. E a gente não pôde nem contar com a renda do Avaí, né, porque a torcida realmente abandonou a causa e a torcida do Brasil lá, mais uma vez, invadiu Florianópolis, um jogo que valia essa grana, como eu disse, mas não era um jogo tão importante, passamos por vários, a torcida do Brasil sempre tá lá, né, impressionante, tomamos conta mesmo, a gente só ouviu a torcida da casa depois que eles fizeram o primeiro gol, antes disso só dava a torcida do Brasil, e é isso, eu lamento mais como o Barbosa disse, o Lucas também disse, de perder grana, perdeu a chance de jogar contra o Vasco, uma partida ida e volta, né, e já era, vamos focar agora no gauchão. Eu só queria lamentar, né, que o fato lamentável daquelas pedradas no ônibus da torcida do Brasil, que alguma meia dúzia de marginal travestido de torcedor do Avaí fez e que poderia muito bem ter matado alguém, né. Espero que não aconteça isso, porque até contei a história ali do relato do meu pai que foi em 97 lá e as duas torcidas se trataram muito bem e aí dias depois acontece esse fato lamentável, hein. Boa, Lucas. Ótima lembrança, uma triste lembrança, mas que não dá para deixar passar batido. Então, para a próxima pauta, falar justamente do Gauchão, que é o campeonato que mais nos interessa neste momento. O Brasil enfrenta na próxima terça-feira o São Luís na Baixada, às 8h30 da noite. Jogo aí decisivo. Uma vitória pode não garantir o Brasil fora qualquer possibilidade de rebaixamento, mas é um passo enorme aí para fugir e é uma vitória muito necessária para o clube. Eu quero saber de vocês. O Brasil pode ter outro resultado que não seja a vitória? É possível isso ainda? Ou o Brasil tem que chegar e atropelar, sem querer saber? E aí, Lucas, o que tu acha? Olha, eu não digo atropelar. Até no meu bolão lá do nosso grupo eu botei 4-0, né? Totalmente empolgou. Mas não tem como pensar em outra coisa sem ser a vitória. Pelo amor de Deus. A gente acho que disputamos 12 pontos em casa e a gente somou 2. Então tá na hora de fazer o Bento Freitas valer pra alguma coisa, né? E vencer em casa, não tem outro resultado que não seja vitória. O São Luís foi lá no Jacone, ganhou do Juventude, surpreendentemente. Mas o Brasil não pode pensar em outra coisa sem ser a vitória. É lógico que, muito provavelmente, o São Luís vai jogar com os 11 jogadores atrás da linha da bola, se defendendo e tentando jogar no contra-ataque. Eu espero que o Brasil esteja muito atento a isso, mas
Não consigo pensar em outra coisa sem ser a vitória para finalmente a gente embalar no campeonato, quase que abandonar esse pesadelo que é cair para a segunda divisão e começar a pensar na classificação. Se a gente chega a somar esses 2 pontos, somado a uma possível, provável derrota do Avenida, a gente entra no bolo e talvez, caso tenha alguma chance de rebaixamento, outros times também entram no bolo, né? Não fica só esse fantasma atrás de nós, começamos a dividir o fantasma, mas é isso, não tem como pensar em outra coisa. Se fosse eu escalar o time, eu não sei se eu jogaria com o Daniel Cruz, talvez desse uma chance pro Bruno Paulo, ou até pro Fabrício. Não vejo o Daniel Cruz sendo muito efetivo, principalmente em casa, mas com certeza eu não manteria os 3 volantes, coisa que o Papa já não escolheu em Florianópolis, né? Então eu acho muito pouco provável que ele vai escolher. A minha única dúvida no time hoje seria essa, do Daniel Cruz ali. Eu escolheria outro nome. Não sei se o Bruno Aguiar vai estar à disposição, mas também voltaria naturalmente à equipe. Mas o Nirley até hoje só falhou esse carrinho que ele deu lá em Florianópolis, então não seria algo muito prejudicial à formação da equipe. O meu único ponto é esse mesmo, Daniel Cruz, mas quanto à vitória, não tem como pensar em outra coisa sem ser a vitória. Antes de passar para o Barbosa, tem um áudio bem curtinho do Gabriel Costa, que não pôde participar. Ele mandou um áudio falando aí sobre o São Luís. Cara, eu acho que esse jogo contra o São Luís, como a gente vem reforçando nos últimos episódios, até o Gustavo foi cornetado por isso, dizendo que tudo a vida era contra o São Luís. É um jogo da nossa vida, realmente. Na minha opinião, é um jogo da gente se distanciar da zona de rebaixamento e já começar a pensar até em uma eventual classificação, se aproximar do próprio São Luís, que está na beira ali, e dar tchau totalmente pro rebaixamento. É o jogo da nossa vida, não adianta. Obrigado, Biel, aí, que não participou, né? A gente anotou aqui a tua falta aqui na nossa chamada. A gente vai descontar aí no final do mês, contra-cheque. Mas vamos seguindo. Barbosa, contra o São Luís aí, o que tu espera desse Brasil e São Luís na Baixada, rapaz? Cara, é jogo que, para nós que moramos longe de Pelotas, nós vamos depender do radinho, novamente, né? Não é jogo da televisão, o Blog Chavante foi barrado pela Rede Globo, então nós vamos depender do radinho. E é jogo para tu ligar o radinho, 15 minutos de jogo, tá 2-0 para nós. Não falando se o São Luís é forte ou é fraco, mas é o meu desejo, para mim, ter um jogo tranquilo, ter uma noite de terça-feira tranquila. Com 15 minutos a gente tá 2-0 e aí só cozinhar o galo e tá ótimo, cara. É jogo pra gente vencer, cara. Eu já falei isso, se eu recapitular em outros episódios, eu já falei que era jogo pra vencer e a gente não venceu. Mas os outros jogos em casa, a gente sempre saiu perdendo, menos o 0-0 com o Grêmio, né? Mas nós saímos sempre atrás do placar e o time não tem poder de reação, ou não tinha, né? Tem demonstrado um pouco mais esse poder de reação agora, contra o Zequinha, por exemplo, fora de casa, né? Jogando na Baixada, saímos perdendo para Moré, pro Caxias, e não conseguimos reverter, né? Então nós precisamos sair na frente, fazer o segundo gol com pouco tempo para dar tranquilidade para o time poder jogar. Talvez essa tensão por jogar em casa e não ter bons resultados em casa, isso talvez afete um pouco o nosso time ainda, por mais que os caras sejam experientes e tudo mais. Mas é bem possível. O São Luís vai vir para o jogo da vida deles também, né? Eles estão ali, tão abaixo na tabela, mas também não estão lá na frente. Se nós vencermos eles, a gente encosta neles, fica 1 ponto atrás deles, né? Então, eles vão vir fechadinho jogar por uma bola. A gente vai ter que ter paciência e se tudo der certo, a gente precisa marcar rápido. Eu tô com o Lucas também, cara, como ele falou, eu mexeria no time. Pra mim, o Daniel Cruz se esforça bastante, bem esforçado, mas como eu já comentei, ele se mata pra marcar, corre pra caralho pra marcar e depois não tem fôlego, não tem perna pra sair jogando. Contra o Avaí, deu várias vezes, ele correu até a linha de fundo pra marcar seja o atacante ou o lateral deles, a bola chegou no nosso goleiro, o goleiro pegou a bola, olhou pro Daniel assim pra sair jogando, e o Daniel mandou dar uma segurada porque ele tava sem fôlego. E ele é o cara, ele é o atacante pelo lado direito que na hora que o goleiro pegar a bola que tem que repor, é ele que tem
ir pro ataque para defender, para atacar. E ele tava cansado, cara, extenuado. Então não é muito a dele fazer isso, por mais que ele recomponha muito bem, coisa que o Baggio, por exemplo, não faz. Mas, pô, se é para botar um atacante para ficar recompondo e depois não vai atacar, põe um volante, sei lá um outro meio-campo, um Velica da vida, que saiba fazer muito bem a recomposição defensiva, né? Então, eu mexeria ali também, dava oportunidade pro Bruno Paulo. Talvez ali a extrema, pelo lado direito, não seja muito a do Fabrício. O Fabrício eu acho que não vai ter essa recomposição defensiva, mas talvez dê chance para ele também. Eu acho que a gente tem que experimentar alguma coisa diferente ali, porque ofensivamente o Daniel Cruz fica muito prejudicado porque não é característica dele fazer isso. E eu ainda, se o Luiz Eduardo estiver recuperado, eu jogaria com ele, cara. Eu não consigo gostar muito do Michel, cara. Eu acho que ele joga muito para trás, a bola vem pro pé dele, ele tá de costas pro gol, ele não gira uma, ele não tenta dar um passe para frente, sempre volta a bola para trás. Mas ele é muito prejudicado nos jogos fora, assim como foi contra o Avaí, né? Onde ele joga muito isolado e ele não é o cara que vai pegar a bola e vai puxar o contra-ataque. O Luiz Eduardo tem um pouco mais essa característica e contra o Grêmio fez isso muito bem, né? Então talvez se o Luiz Eduardo estiver recuperado, talvez eu começaria o jogo com ele também. Mas no mais também, o Bruno Aguiar, se estiver bem, volta automaticamente, sem dúvida nenhuma. Também tem o Nerley, como o Lucas comentou aí, um grande zagueiro. É jogo que vai ser nervoso, cara. Vai ser nervoso pra caramba. Ficar dependendo das rádios de Pelotas vai ser sofrível. Mas eu acho que vai dar tudo certo. A gente vai vencer, vai encostar no Pelotas, vai encostar no São Luís. E aí depois veio o Brapel, né? Mas isso é assunto para outro dia. Eu concordo com vocês, pessoal, e a minha preocupação com o São Luís, apesar de que o Brasil tem que ganhar de qualquer jeito também, com todo respeito, claro, ao São Luís, mas o Brasil tem que ganhar, fazer esse fator casa que ainda não conseguiu fazer, né? Mas para fazer justiça com o Papa, que é o treinador atualmente, o único jogo que ele teve em casa foi contra o Grêmio, né? E foi um excelente resultado, porque todo mundo apanha pro Grêmio e a gente conseguiu segurar e teve chances de vencer, inclusive. Mas me preocupa no São Luís é o Marcão, que é o centroavante, apesar de estar bem veterano. Ele é um dos goleadores do Gauchão com 4 gols. E o São Luís perdeu, ainda bem, né? O melhor zagueiro do time, que era o Ricardo, de acho que 26 anos, foi pro Avaí. Então, assim, o São Luís é um time perigoso, no mínimo, né? Não é um time excelente, mas é perigoso. Por isso que tem que ter cuidado. Mas é um jogo, sim, pro Brasil vencer, tirar bastante o peso das costas e também dividir esse peso com outros clubes, como bem disse o Lucas. A tendência é que a Avenida fique numa situação bem desconfortável, porque o Veranópolis praticamente já foi pro Beleléu, né? Então é a Avenida aí que tem que cair ali naquela vaguinha. É uma vitória importante, até porque logo depois, menos de uma semana depois, tem o Clássico Brapel também na Baixada, que aí sim. Mas aí a gente vai comentar sobre isso nos próximos episódios. E concordando também com os guris sobre mudar o time. Eu acho que tem que ir com uma formação um pouco diferente, dar chance para alguns outros jogadores aparecerem. É jogo aí para ganhar. É jogo para quem estiver melhor preparado, tanto fisicamente quanto psicologicamente também. Vai ser um jogo bem nervoso, apesar de eu achar que vai ter um ótimo público do Brasil, que a pessoa vai estar para apoiar. Mas vai ser um jogo de um psicológico muito forte aí, porque o Brasil tem toda essa pressão, como os guris bem disseram. Olha o Bira, errou, o gol tá aberto, o Bira vai chegando, gol do Brasil, Bira número 9, a confusão do zagueiro com o goleiro, era o Monter e o Pijão. Um deixou para o outro, e aí ele chegou. Ele é goleador, ainda facilita, não é? Vamos então à entrevista com o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 85. Vou até dizer o nome dele completo aqui, rapaz. O Biraci Souza de Souza. O Bira, que fez apenas, entre muitas aspas, 17 gols naquele Brasileirão de 85. Eu vou até trazer um pouco da ficha que o Barbosa nos colou aqui. O Barbosa, essa ficha que tu conseguiu com o Isan Miller também? Exatamente, o Isan, nossa enciclopédia chavante.
Que homem maravilhoso. Aqui tem toda a carreira do Bira no Chavante. Ele jogou de 83 a 85 e depois retornou em 94. Jogou só esse ano depois no Brasil, perto de encerrar a carreira. Foram 155 jogos, 41 gols. Desses 41 gols, 21 gols foram em 85 em 36 jogos. É uma média absurda aí no ano de 85. Por isso que o Bira, né, com 17 gols no Brasileirão, foi o vice-artilheiro, ganhou bola de prata, enfim. Mas sem mais delongas, vamos direto para a entrevista. São uns 30 minutos aí de uma entrevista para lá de especial com o goleador Chavante, feito em casa. É um orgulho muito grande estar falando contigo, Bira. E eu gostaria de saber como é que foi o teu início de carreira, então, Bira, desde a base do Brasil até chegar ao profissional. Olha, eu fui um daqueles jogadores que fazia parte daquele esquema dos peneirões. E eu, em 81, eu fui fazer um peneirão no Brasil, acabei aprovado. E aí acabei sendo um selecionado para fazer parte da equipe de juvenis do Rubro Negro naquela época. Foi aí foi o começo. Sim. E como é que... Diga. Aí foi o começo, em 81. Sim. Quando eu fiz parte daquele peneirão. E como é que tu treinava, Bira? Tu treinava muito fundamento como cabeceio, finalização, porque tu como centroavante usava muito desse artifício, né? Precisava? Mas nessa época não. Nessa época era mais... Era muito coletivo. Fazia Sim. muito... Os treinos não tinha treinos específicos. Assim, na época, nessa base do Brasil, a gente fazia muitos jogos amistosos, campeonato da cidade. Era assim que funcionava nessa época. Era com praticamente todos os dias a gente só fazia jogar. Era treinar em quadras de futebol de 7, né, em campos de futebol amador, porque a estrutura era muito precária e não se podia usar o campo do profissional. Então a gente treinava muito nos campos amadores, perto do estádio Bento Freitas, que ainda existiam nessa época, que hoje não existem mais. E a base naquela época começou assim. A gente, na verdade, jogava muito mais do que treinava. Sim. E Bira, não tem como não falar do Flamengo, né? Que marcou muito, né? Tá no imaginário de todo mundo, todo torcedor do Brasil. Como é que foi a preparação para aquele jogo, marcar aquele gol? Vocês esperavam toda essa magia que envolve até hoje aquela vitória? Sabe que essa época de 85, eu sou muito saudosista dessa época, porque na verdade ela não começou em 85, né? Ela começou em 83, quando o Brasil começou a montar uma equipe para uma disputa forte do Campeonato Gaúcho, porque a gente tinha muito interesse em ser campeão gaúcho, e era muito complicado, porque era só Grêmio Internacional. Então o Brasil começou a montar em 83 uma equipe que acabou dando muito certo. O Brasil foi vice-campeão gaúcho nos 2 anos de 83 e 84, depois disputou o Campeonato Brasileiro pela sua colocação no ranking em 84, onde também eu gosto de lembrar que em 84 nós ganhamos do Flamengo no Bento Freitas, né? Então foi uma base formada em 83 com a chegada do Filipão, onde a gente teve o prazer de trabalhar nesses 2 anos. Depois, com um ano de 85, culminando com aquela equipe fantástica que o Brasil conseguiu colocar na história, porque foi uma montagem de 2 anos e meio para se disputar uma competição inesperada em 85, com os maiores clubes do país, e se sagrar terceiro colocado, inclusive passando por aquela fantástica equipe do Flamengo no Bento Freitas, onde nós vencemos por 2 anos. Sim. Outro jogo também que a gente destacou foi contra o Bahia, na Fonte Nova, né, onde o Brasil garantiu a classificação para a semifinal. Tem umas histórias que o Brasil teve uma torcida no estádio que a gente não esperava. Como é que foi isso? É verdade. Quando nós chegamos na Fonte Nova, quando nós entramos, na verdade, no campo para o começo da partida,
a gente percebeu que o torcedor do Bahia gritava rubro-negro. Mas a gente sempre soube que em Salvador tem muito torcedor do Flamengo, né? Sim. E o Flamengo jogava no mesmo horário no Maracanã. E em busca da classificação, e dependia o Flamengo da classificação, o Flamengo dependia do nosso resultado em Salvador. O Bahia já estava fora e a gente acabou vencendo o Bahia por 3-2. E durante toda a partida o torcedor do Bahia gritava rubro-negro, rubro-negro, e quando a gente fazia gol eles comemoravam. E isso foi incrível, porque eles estavam todos com os uniformes do Bahia e torcendo para o Brasil. E nós, quando eu fiz o primeiro gol que eu fui comemorar, eu acabei indo comemorar em frente à torcida do Bahia, eles nos aplaudiam, gritavam rubro-negro, e depois a gente acabou sabendo que era porque o Flamengo estava sendo eliminado, que era uma rivalidade muito grande entre Bahia e Flamengo, assuntos políticos, né, que não nos diam respeito, mas que acabou por nós estarmos jogando em Salvador como se estivéssemos jogando em casa. Foi maravilhoso. E, Vira, como é que vocês, jogadores, reagiram com a notícia de que teriam que jogar semifinal em Porto Alegre? Teve uma mudança, na tua opinião, na decisão assim, do jogo? Não, na verdade não. Não teve. Para nós não, porque nós já tínhamos viajado o país todo. Sim. Imagina, já tínhamos jogado em várias situações, em vários estádios, campos diferentes, onde não tinha, a nossa torcida às vezes não podia ir, e a gente só ia a Porto Alegre. A nossa preocupação era, será que o nosso torcedor ele vai conseguir assistir ao jogo, vai conseguir ir ao jogo? E foi impressionante o que o torcedor Chavante fez, se deslocando até Porto Alegre, em várias situações, em ônibus particular, em ônibus de linha, em carros particulares, e numa época complicada, né, 85, onde as estradas também não eram o que são hoje, e a gente acabou por ter milhares de torcedores chavantes no Estádio Olímpico, onde nós enfrentamos o Bangu e acabamos perdendo 1-0, um gol contra, mas que nos mostrou naquela época, e naquele dia, naquele jogo importante que era aquela semifinal, que nós tínhamos condições de voltar ao Maracanã e tentar ter uma vantagem em relação ao Bangu, dirigido pelo Castor de Andrade, e que acabou indo à final daquele Campeonato Brasileiro. Mas a nossa ida a Porto Alegre era como se nós estivéssemos em casa. Sim. Muito bem recepcionados pelos dirigentes do Grêmio Futebol Porto Alegrense, pelas instalações que nos entregaram para que o Brasil pudesse jogar no Estádio Olímpico e fazer um grande jogo. Apesar de ter perdido, foi um grande espetáculo. E Vira, como é que foi ter feito 17 gols no Brasileirão, ter ficado na frente de muita gente e ter ganho a chuteira de prata? Às vezes a gente se reúne entre amigos e aquele churrasco básico que sabe como é, e essa pergunta vem à tona. Mas tão poucos jogos, tantos gols, acabei sendo vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, que hoje eu sei a dimensão que é isso. Na época eu não sabia, eu com apenas 19 anos eu não tinha a mínima noção do que era ser o vice-artilheiro de um campeonato brasileiro tão difícil, por uma equipe do interior do estado do Rio Grande do Sul. Sim. Só que era o Grêmio Esportivo Brasil. Então eu acabei me consagrando o vice-artilheiro daquela competição, sendo vendido uma das maiores transações do futebol brasileiro da época para o Grêmio, e foi onde eu recebi a chuteira de prata, em um jogo entre Grêmio e Brasil de Pelotas. Cara, foi sensacional essa recordação. Ela me emociona porque nós trabalhávamos muito, a gente treinava muito a sério, a nossa equipe era uma equipe muito madura, apesar de eu ter só 19 anos na época, era uma equipe formada por jogadores experientes, Carlos do Livro, do Zezinho, do Júnior Brasília, do Horaci Hélio Silva. A gente tinha uma equipe muito madura e acostumada a competições difíceis, como é o Campeonato Gaúcho. Então o brasileiro para nós foi um plus de tudo aquilo que a gente tinha feito 2 anos atrás. E eu só fui um garotão daquela época que treinava até a noite, era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu tive um professor,
o professor Valmir que me dizia, cara, tu tem que trabalhar muito mais que os outros, porque tudo que a gente faz aqui acaba em ti. Tu tem que concluir, na verdade, tu tem que botar a bola para dentro. Sim. A tua função aqui, como na posição que tu joga, é fazer gols. E jogando com o Zezinho, com o Lívio, com o André, Doraci, esses caras preparavam tudo para que a minha conclusão chegasse a 100%. E ela aconteceu por algumas vezes, tanto é que eu fui o artilheiro daquela competição, vice-artilheiro daquela competição, com muito louvor, com muita honra. O Bira, tu destacou aí a maturidade do vestiário, né? A gente está acostumado a ver hoje que os jogadores mais identificados agora, atualmente no Brasil, eles apresentam o clube, a torcida para os jogadores que vêm de fora, que não conhecem ainda. E naquele período, tu tinha, além de ti, né, tinhas ao lado o Silva, o Hélio, o Aloísio. Isso acontecia... A Luísio não estava mais com a gente. Ah, não estava mais? Ah, tá. Mas, assim, nessa questão de jogadores feito em casa, dá pra dizer assim, né? Como é que era esse trabalho, assim? Vocês apresentavam esses jogadores, apresentavam o clube para eles ou não? Era algo mais natural? Era muito natural, mas o que eles gostavam muito de ouvir, principalmente nessa época, eu falo em 83, 84, quando Sim. esses jogadores começaram a chegar, nem era o clube, a maior curiosidade deles era saber como era a torcida, se a torcida realmente ia ao estádio, se gostava, se participava, se interagia com o clube, como é que era a torcida. E aí a gente não tinha o que dizer, na verdade a gente dizia alguma coisa, no dia do jogo, espera o dia do jogo, a gente dizia. E até nos treinos, a gente às vezes tinha 1.200 pessoas assistindo no treino quando tinha uma semana de jogo importante, e eles não acreditavam, foram acreditando conforme os jogos foram acontecendo. E nós tínhamos um túnel, me recordo que o túnel de saída nosso para o campo, a primeira coisa que a gente enxergava era a Garra Chavante do outro lado das arquibancadas, e aquilo era de uma emoção e de uma energia e de incentivo bárbaro. E esses jogadores, quando chegavam, eles só entendiam isso quando eles iam para campo no dia do jogo. A torcida cantando, pulando, gritando o nome deles e incentivando o tempo todo. Tanto é que eu me recordo de mínimas derrotas que nós tivemos no Bento Freitas, que às vezes me perguntam, eu não sei quais foram, mas era a torcida, a curiosidade deles, de todos que chegavam, na verdade, vindo de outros estados, é que como é que o Brasil continua tendo uma torcida tão vibrante, tão empolgante, tão maravilhosa como tem até hoje. Claro, isso foi criado há muitos anos atrás e nunca perdeu esse vínculo com os jogadores, desde que eles, né, quando entram em campo, mostrem que o respeito é maior do que tudo pela camisa do Chavante. Muito legal. E quem foi teu maior garçom, Bira? Tivemos aí Júnior Brasília, Lívio, Zezinho, um monte de gente. Isso é um compromisso. Olha só, eu joguei com tanta gente boa. Eu tive o prazer de jogar com o André, que era o meia, na época meia esquerda, né? O Lívio, meia direita. E o Lívio, quando jogava de 9, era um espetáculo. Eu tive o Zezinho. O Zezinho era um cobrador de falta, pênalti e bola parada, que era maravilhoso, me deixava assim super à vontade. O Júnior chegava no fundo com uma facilidade enorme, tinha um drible e uma velocidade ao mesmo tempo. Então, foi tanta gente boa, o Márcio, foram tantos jogadores que criaram para que eu tivesse as oportunidades de concluir. Esses, eu me lembro porque eram titulares, eram jogadores que eram muito respeitados e que me ensinaram demais. E um desses caras, o cara que mais se aproximou nessa época e que eu mais me aproximei, porque conversava muito, trocava muita ideia comigo, me dava muitos conselhos, foi o Lívio. O Lívio era um cara extraordinário, um cara que depois acabou virando até técnico no Brasil. E em termos de qualidade, em termos de inteligência para jogar em posicionamento, e além de ser o nosso capitão, o Lívio era um cara que todo mundo se espelhava e buscava conselhos com ele. E eu era um desses caras.
Agora eu te perguntei sobre quem te ajudava, agora é o contrário. Um grande zagueiro aí que jogou contra ti, assim, que foi difícil. Contra mim? Contra ti. Assim, nessa época aqui no Brasil, era tanta gente boa. O Internacional tinha Pinga, tinha Mauro Galvão, que luxo era Mauro Galvão jogando. O Grêmio tinha Luiz Eduardo, tinha Baidec. Cara, no Flamengo, então, na época desse jogo do Flamengo, a defesa, os zagueiros do Flamengo era Leandro e Moza, jogavam dentro da área, um goleiro Fidjó. Sim, foram tantos zagueiros que eu enfrentei. A Juventude tinha um Castilhano, Taborda, que era uma coisa de louco passar por aquele cara sem levar uma trombada, sabe, de jogadores com qualidade. Grêmio, Internacional, Flamengo. Eu enfrentei muita gente boa. E com esse zagueiro só aprende como é que tu tem que te defender, por onde tu tem que ir. Mas assim, o melhor zagueiro que eu enfrentei realmente, que me deu muito trabalho, que ele era um ladrão de bola do ataque, foi o Mauro Galvão. Esse cara foi fora do normal. E depois eu tive o prazer de enfrentar depois que eu fui para Portugal, eu tive o prazer de enfrentar o Luizinho, que jogou em Minas, né? Esse tu não tinha chance. Se tu não saísse perto dele, ele te roubava tudo. Até as meias, possível, ele te roubava. Tão bom que era esse zagueiro. Ele era fantástico. Então, o prazer de enfrentar grandes jogadores é que tu aprende, né? É verdade. É verdade, tu aprende. E Vira, falando dos jogadores aí do Brasil, tu mantém contato com alguns deles? Olha, o Hélio mora em Pelotas, o Doraci mora aqui em Pelotas, até a gente está muito preocupado, porque o Doraci andou tendo uns problemas de saúde, mas é de Pelotas. O Bastos mora em Pelotas também. O Júnior mora no Rio, mas de vez em quando a gente consegue contato com o Júnior. O André viajou para o Japão, faz tempo que a gente não vê. Nós temos um repórter esportivo aqui, que é do Diário Popular, que deve saber quem é, o Cabral, que realizou uma grande festa, que conseguiu nos unir, trouxe todo mundo para perto novamente, fizemos uma grande festa em Pelotas. Então, depois disso, a gente só tem contato mais, contato telefônico, contato de rede social, e é complicado, porque todo mundo mora muito longe, né? Mas quando a gente conversa, assim, é um papo muito legal, é um papo de arrepiar, é muito emocionante. E Vira, depois de aposentado, tu teve interesse em seguir no futebol, como comissão técnica, treinador? Não, cara, eu ainda tenho. Né? Eu ainda tenho muito interesse, porque eu sou muito chato, gosto de estudar, de ler, de trocar informações, sabe? Mas eu vejo a dificuldade que as pessoas têm em assimilar esse tipo de situação, porque não tem estrutura, não tem uma condição financeira que te dê estrutura para que tu consiga trabalhar e prosseguir. Porque eu vejo assim, não adianta tu entrar no mercado, seja o clube que for, e ficar 3 meses trabalhando e daqui a pouco não te dão mais condições, a coisa desanda, e aí tu acaba voltando aos estudos e sem essa formação de campo, sabe? Sim. Mas a minha intenção é ainda, eu espero que até o fim do ano eu consiga resolver esse tipo de situação, eu entrar numa comissão como auxiliar técnico, não para atrapalhar ninguém, mas para ver que se realmente isso tudo que eu quero transformar em prática, se é realmente verdade, né? E agora no Brasil, por exemplo, o Brasil perdeu seu técnico, foi demitido, um técnico que veio de São Paulo, e o Gustavo Papa assumiu a comissão técnica do time que ele jogou, junto com o Cirilo, e eu estou muito feliz em ver essa garotada, eles estando colocando em prática aquilo que eles sabem que existe no vestiário, né? Aquilo que eles sabem que é trocar uma informação e poder passar isso adiante, passar para os companheiros, e o respeito que está tendo, tanto é que eles estão conseguindo tirar o Brasil de uma posição muito delicada no Campeonato Gaúcho até uma posição de classificação agora nos próximos 3 jogos. Então é sinal que pode dar certo, sim. Eu espero que alguém dê uma olhadinha para trás e diga, olha, o Bira está lá, liga para ele, vê se ele não quer vir trabalhar com a gente, né? Não é só aqui, fora daqui dessa região também. Mas eu estou no aguardo.
Ah, que legal. E a minha rede social tá, de vez em quando eu boto algumas coisinhas para que as pessoas entendam. Eu Claro. tô aí para trabalho. Falando na aposentadoria ainda, chegou a voltar para o Brasil, mas não encerrou a carreira no Brasil, né? Tu gostaria de ter encerrado a carreira no Brasil ou acho que a história terminou legal assim? Não, a história terminou muito bonita. Eu tive agora, e isso foi provado quando o Brasil enfrentou o Flamengo pela Sim. Copa do Brasil, a homenagem que fizeram para mim, né? Que eu não consegui ainda assimilar, porque tanta coisa me foi oferecida em homenagens, é claro, naquela noite em que o Brasil jogou com o Flamengo. A minha semana foi uma semana que eu nunca pensei que eu pudesse ter, né? O Brasil, o respeito que esse clube tem por mim, e que eu não tinha essa noção. E quando o Flamengo cai para jogar a Copa do Brasil aqui, o telefone não parava, o pessoal da reportagem não parava de me ligar, todo mundo querendo conversar, todo mundo querendo criar uma programação para o jogo, para as coisas acontecerem. Então, eu me senti honrado, me senti muito lisonjeado, porque eu não tinha, na verdade, para ser sincero, eu não tinha a dimensão do carinho que esse clube tinha por mim. E tem. Eu hoje sou sócio do clube e eu vou, toda vez que eu vou ao estádio, que eu vou conversar com os amigos que hoje trabalham, eu sou muito amigo do Ricardo, amigo particular do Ricardo, que é hoje presidente. Então, eu me fico constrangido quando eu estou conversando com essas pessoas, porque eles me tratam como um ídolo, e eu acho que eu sou só um cara que fez alguma coisa bonita por um clube que eu sempre fui apaixonado. Mas eles não pensam assim. Então, as homenagens, elas, para mim, toda vez que eu falo do Brasil, hoje mesmo, conversando contigo, eu estou sendo homenageado. Por incrível que pareça, eu estou sendo homenageado. Eu estou sendo homenageado e isso me deixa tão feliz, sabe? Tu não tem noção do que é. Toda vez que alguém me liga e diz assim, nós podemos falar um pouquinho do Brasil? Podemos falar quantos dias tu quiser do Brasil. Porque, para mim, assim, é uma honra muito grande. O clube que me deu tudo, né? Ele abriu portas, me deu oportunidades. Um clube que me recebeu anos depois, quando eu voltei ao Brasil, e que me trata como filho até hoje. Eu acho que ninguém consegue dimensionar, mas consegue até imaginar um pouquinho o que significa isso para um ser humano que simplesmente fez o que lhe era cabido, jogar futebol com respeito pelo clube. E Bira, eu te perguntei ele sobre ser treinador porque eu sei que tu teve muita inspiração, muita gente para se inspirar tu tens na vida, né? E um deles foi o Valmir Louruz, né? Como é que foi trabalhar com ele, Bira? Esse cara, eu não sei o que eu vou te dizer desse cara. Esse cara se alguém colocou, sabe como coloca uma pessoa na tua vida que tu não sabe o que vai acontecer, que tu não tem a mínima noção de onde veio, de quem é, e que depois tu acaba transformando num anjo. Esse cara foi para mim, para minha vida profissional. Sim. Foi para minha vida particular, foi para o meu crescimento como homem, sabe? E me ensinou como a gente tem que respeitar todo lugar que a gente vai. E isso não é só na vida profissional do futebol, é na tua vida particular. Respeitar o outro, respeitar a pessoa, não te transformar num profissional de futebol com um nariz empinado, como ele dizia, mas num cara que recebe todo mundo bem, um cara que conversa com todo mundo, que conversa à altura com todo mundo, que respeita as pessoas quando conversa, que sabe ouvir. Esse cara me ensinou tudo isso. Esse cara me ensinou que a gente vive um dia de cada vez, o máximo que tu puder. E no futebol, um dia de cada vez, o máximo tem que ser dobrado. E aí eu aprendi isso com ele, entendi, e eu tenho a honra de dizer até hoje para todos os meus amigos que esse cara foi um pai para mim. E Bira, tenho certeza que tu vai... mais ou menos isso. Sim, eu tenho certeza que tu vai chegar a treinador. Eu quero saber o que tu colocaria, qual característica do Valmir tu colocaria no vestiário, assim?
tu tentaria transpor assim, pro vestiário? Ele tinha umas coisas ele tinha umas sacadas muito legais. Eu me lembro no jogo do Flamengo, em outros jogos foi praticamente a mesma coisa, mas eu me lembro que nesse dia ele chegou para nós e disse assim: cara, nós temos que ir ali. O que eu estou te dizendo é segredo do Estado. Nós temos que ir ali jogar com o Flamengo. Quem quiser ir agora, entra no ônibus. Quem quiser ficar aqui, nós concentrávamos na cascata, né? Quem quiser ficar aqui pode ficar, mas eu acho que vai perder uma festa. Vamos ali, tem um joguinho para fazer. E nós, cara, a nossa palestra foi da cascata até o estádio Bento Freitas, foi praticamente no ônibus. Ele dizia assim: bah, que jogo bom, né? Hoje é o jogo da gente se consagrar. Mas uma coisa séria, muito séria que ele falou foi que, cara, esses caras eles já estão... O mundo já conhece esses caras. Eles já estão no mapa. Né? Todo mundo sabe quem é a equipe do Flamengo. Esses caras vêm aqui só para jogar 90 minutos. E nós não. A gente vem aqui jogar a nossa vida, a nossa carreira, o que vai ser se a gente vencer. Só que a gente não tem dimensão disso, né? Faz mais de 30 anos e hoje eu tenho a dimensão disso. Até hoje se fala muito nisso. Só que na época a gente disse: bah, mas vamos, é louco, nós vamos ganhar do Flamengo. Tá, vamos ganhar do Flamengo. É só ir ali jogar e ganhar do Flamengo. E não era daquela equipe fantástica, daqueles astronautas que eram, que jogavam na equipe do Flamengo, aquelas pessoas diferentes que tinham ganho o Mundial, que metade era da seleção brasileira, simplesmente estavam jogando com o Brasil de Pelotas, uma equipe do interior do estado do Rio Grande do Sul. Acabaram perdendo e nós acabamos ficando na história. É verdade. E só para encerrar, Bira, além do Valmir, trabalhou com o Filipão e também com o Oswaldo Barbosa, né? Como é que foi trabalhar com essa pessoa? Oswaldo Barbosa. O seu Oswaldo tinha uma coisa muito legal. O seu Oswaldo foi lá no começo da minha carreira. O seu Oswaldo dizia assim... O seu Oswaldo treinava, ele fazia o centroavante treinar muito o cabeceio. Uhum. E nessa época, o que eu tô te contando, tu não conta pra ninguém, apaga a gravação. A gente treinava com medicine ball, era uma bola cheia de areia, pendurada numa forca, e ele nos obrigava a cabecear aquela bola. Nós saímos com a cabeça inchada, mas em compensação, quando a gente ia pro campo e cabeceava a bola topper, parecia um chute. Então ele dizia assim: Negrão, vem cá, Negrão, tu vai cabecear 10 vezes. Negrão, ele dizia assim umas 10 vezes, ele me tratava assim com muito carinho. Seu Oswaldo: Negrão, tu vai cabecear essa bola aqui e quando tu cabecear aquela ali, tu vai sentir a diferença. A diferença era que doía muito aquele medicine ball. E foi o cara que disse assim pra mim: como é que tu consegue fazer tanto gol se tu é negrão? E, cara, ele era sensacional. E eu dizia pra ele: é porque eu tô aprendendo com o professor. Ele disse: eu não sou professor. Ele dizia: eu não sou professor, eu sou treinador de futebol. Seu Oswaldo era um marco. Filipão foi um cara que apostou muito. Filipão foi o cara que me botava para jogar e aí eu fazia umas coisas estranhas. Eu entrava faltando 15 minutos, mas para mim era aqueles 15 minutos eram os 15 minutos da minha vida. Aí eu entrava, fazia gol, mudava o resultado da partida assim, naquele curto espaço de tempo em campo. Pegava 3, 4 bolas e fazia um gol. E o Filipão apostava cada vez que ele me colocava, ele colocava um pouquinho mais cedo. Me colocou com 10, depois me colocou com 15. Né? E aí eu ia entendendo, pela minha idade, eu ia entendendo, com 17 para 18 anos, com 18 para 19, com o Luiz Felipe. Tu imagina, foi uma aposta. Ele precisava fazer aquela aposta, porque na época o Brasil usava muitas categorias de base. Sim. E eu era muito jovem na mão do Luiz Felipe, que também estava no começo de uma carreira que a gente conhece, né? Sim. E que uma vez eu contei que ele, toda vez que ele me entregava, ele dizia que eu ia jogar, ele me batia na cabeça e dizia: hoje tu vai fazer um gol. E por coincidência ou não, aquele dia eu fazia o gol. E ele, no final do jogo, me abraçava e dizia assim: calma que as coisas vão acontecer. Já passou, vamos pro próximo jogo. Né? E aquilo, as coisas ficam marcado para ti. Sim. Depois que essas pessoas têm carreiras faraônicas, tu diz: pô, esse cara, eu trabalhei com esse cara me dizia isso. Será que ele disse pro pessoal lá do Palmeiras? Do mesmo jeito? E aí tu fica buscando informações e ele trata, até hoje, todo time que ele é técnico, ele trata os jogadores como filhos, como paizão, sabe?
Sim. E aí, quando falam disso dele, eu me lembro da minha época, que ele fazia a mesma coisa, só começando a carreira profissional dele, e eu nem a minha tinha começado. Esse era o Filipão, um paizão. Esse cara tem muito a ver com a minha carreira como profissional. Muito legal, Bira. E só para encerrar, tu me desse uma ideia de pergunta agora sobre as categorias de base, né? É o segredo, pode ser o segredo de um clube, assim como foi muito importante para o Brasil, agora está retomando? É muito. Eu acho que é a coisa mais importante que um clube precisa ter, e os clubes que têm consciência disso, eles têm muito sucesso, né? É claro que na nossa época, tu vê, em 81, quando o Brasil tinha essa categoria de base, o Aloysio foi vendido ao Internacional, né? O zagueiro Aloysio, e foi vendido ao Internacional, fez carreira fantástica no Inter. O Aloysio acabou indo para o Futebol Clube do Porto, Barcelona, chegou a jogar no lateral esquerdo do Barcelona. E eu lembro, nessas rodas de bate-papo, o Aloysio era categoria de base do Brasil de Pelotas, o Hélio era categoria de base, o Silva, né? Eu, sabe, o Assis, nós tínhamos, e a importância que era, eles montavam uma equipe profissional das categorias de base. E hoje está muito complicado, que eles não chegam nem a ser profissionais, né? Eles com 13, 14, 15 anos estão sendo vendidos para outros clubes, e depois, 3, 4 anos depois, eles vêm jogar contra o clube que te formou, e a gente assim, esse jogador era nosso. Então é muito importante que a gente tenha consciência que categoria de base, não vamos pensar no cofre, vamos pensar em formar uma equipe que seja 50% dela formada em casa. Sim. Na verdade, nessa época, era eu, Hélio e Silva, éramos das categorias de base do Brasil. O restante da nossa equipe, em 83, ela veio toda de fora. Os jogadores eram todos de fora, porque a nossa base ela não tinha estrutura para botar no profissional. Eu fui uma exceção, o Hélio já estava no profissional, o Silva também, mas é porque o Brasil na época não tinha um atacante, e eu acabei indo viajar para uma excursionar em Santa Catarina e tal, e levaram um 9 grande, aquele moreno alto que podia nos ajudar e tal, e eu nunca mais saí do profissional. Só que sem a categoria de base isso não acontece. Acontece que tu contrata, gasta muito mais, né, onera a folha de pagamento, e tu não negocia ninguém, né? Tu acaba sempre contratando mais e mais e mais e mais e mais, sem poder vender absolutamente ninguém, porque não te pertence, não é da tua categoria, não é do teu clube, é de um empresário qualquer, que daqui a pouco vem com uma proposta melhor e leva o teu jogador embora. Só que o bom é ter categoria de base. Hoje o Brasil tem, né, uma condição melhor, bota-se as categorias de base para jogar, disputa competições. Então pode ser que daqui a 2, 3 anos a gente veja esses jogadores na equipe principal. Bira, muito obrigado pela entrevista, viu? Nós todos somos chavantes ali no grupo, então a gente ficou com a cabeça ali latejando, pensando em pergunta e coisas assim que a maioria de nós nem viveu ali, né? Nós somos mais novos, mas por ser uma história tão bonita, a gente já nasce com ela decorada, eu acho. Então, muito obrigado por ter dado a entrevista, obrigado pelos gols, obrigado pelo esse amor que tens pelo Brasil. E a gente espera te ver ainda mais vezes com a camisa do Brasil, quem sabe, no futuro, hein? Eu é que digo muito obrigado pela lembrança, obrigado pelo carinho, obrigado por poder me proporcionar esse momentinho aí de 15, 20, 30 minutos, até às vezes 1 hora, de poder falar do Brasil, do Chavante, falar da minha torcida, falar de futebol, relembrar essa história, cara. Muito obrigado mesmo. E é bom quando a gente consegue conversar com pessoas que realmente conhecem a história, sabem dos nomes, sabem das épocas, sabem o que aconteceu. Aí facilita até a entrevista, né? Eu fico muito nervoso quando eu falo do Brasil, porque eu tenho medo de esquecer alguma coisa, mas ainda eu não estou esquecendo. Que legal. Cara, muito obrigado. Eu é que agradeço muito mesmo a vocês terem ligado para a gente bater esse papo. Então tá. Estão à vontade. Quando quiser repetir, a gente repete. Oba! Parte 2. Parte 2. Então tá, muito Bira. Legal. Obrigado, viu? Um abraço. Grande abraço. Muito obrigado. Um abração. Essa foi a entrevista com o Bira. A gente agradece mais uma vez a disponibilidade. E mais uma vez, né, guris, uma entrevista muito emocionante, cheia de histórias e de um amor aí pelo Brasil, que deu para sentir nas palavras do nosso goleador. E aí, Barbosa, como é que foi ouvir mais um ídolo falando aqui no ChavaCast?
Cara, o ChavaCast tá realizando alguns sonhos, assim, do amigo aqui, cara, porque a gente teve entrevista, cara, pra lá de especial com o Oswaldo semana passada e com o Bira novamente agora. É sensacional, né, cara? É demais ouvir esses caras se emocionarem ainda e serem tão felizes ao falar do Brasil até hoje, né? Então, isso dá pra ver que vale a pena todo esse amor que a gente tem pelo clube e ver que alguns jogadores ainda guardam isso até hoje, né? Ainda mais o Bira, cara, jogador da cidade, criado na base do Brasil. Tu olhava pra ele assim, ninguém dava muita coisa, um cara gigantesco, todo desengonçado, mas o que sabia fazer gol era piada, cara. O cara jogava demais, era um matador, né? Um centroavante daqueles que sabia botar a bola pra dentro. E era um cara dedicado, cara. Todo mundo comentava e tem até matérias da TV antiga mostrando ele depois do treino, treinando só cabeçada, treinando chute a gol, finalização. Então não é à toa que no Brasileiro de 85 ele foi vice-artilheiro, né? E não foi fazendo gol lá na primeira fase, no misto, no não sei quem lá nos times pequenos. Cara, ele fez gol contra o Flamengo, nos dois jogos. Ele fez gol contra o Bahia, lá na Bahia. Então, cara, a história dele é fenomenal no Brasil. E tu pode pegar, tem jogadores que jogaram muito mais jogos do que ele com a camisa do Brasil. O Bira jogou praticamente durante 4 temporadas no Brasil, né, de 83 até 85, depois em 94. E olha a identificação que ele tem com o clube, a importância que ele tem no clube. É impressionante, cara. É um cara gente boa demais, cara. Eu tenho até um pequeno caos rápido para contar. No início do ano agora, eu tava de férias em Pelotas ainda, um dia antes de eu vir embora. E aí eu e o Izan, que é o nosso mestre, que sempre nos ajuda com as estatísticas aí, estávamos no Cruz, lá do centro, tomando uma cerveja à noite. E na mesa do lado tava o ex-presidente do Brasil, de 85 lá, o Rogério Moreira, e mais outros torcedores, mais das antigas ali. E aí nós conversando entre nós, e eu comentei com um deles que eu tinha visto o Bira na rua dias anteriores, mas eu fiquei encabulado de chegar para conversar com ele, nunca tinha conversado com o Bira, mas tinha vontade de tirar uma foto com ele, falar, agradecer ele por tudo que ele fez pelo Brasil. E comentei com ele, sou muito amigo do Bira e tal, e a conversa morreu ali e eu e o Izan seguimos tomando uma gelada, né? E aí daqui a pouco, quando veio, o Bira surge no Cruz, e o senhor que estava na mesa do lado falou, mandei mensagem para ele, eu comentei que tinha vontade de conhecer ele, e ele tá aí. E o Bira chegou, sentou na mesa com a gente, cara, tiramos foto, tomamos uma cerveja, contou cada história que não dava para fazer as perguntas para ele na entrevista, que eram algumas histórias bastante cabeludas. Mas assim, cara, foi uma noite especial para mim, porque é um cara com toda essa história no Brasil e a gente sempre ouviu falar, e o cara ali humilde pra caramba, gente finíssima. Então, cara, eu só tenho a agradecer a ele tudo que ele fez pelo Brasil, tudo que ele sempre se dedicou ao Brasil e se dedica até hoje, né? Segue indo aos jogos e tudo mais. Então, Bira, obrigado por tudo, cara. Tu não é 10, tu é 9. E aí, Lucas, como é que foi ouvir também a entrevista do Bira, cara? Como é que foi a emoção aí de ouvir essas histórias, enfim? Pô, eu vou ficar até meio encabulado de relatar depois de tudo isso que o Barbosa falou, né? Mais um jogador que a gente não teve o privilégio de ver jogar, mas agora tá tendo o privilégio de ouvir ele falar sobre o que ele conquistou no Brasil, sobre todo esse amor que ele tem pelo Brasil. E é incrível como na história do Brasil tem tanta gente assim que gosta do Brasil, que conquistou tanto pelo Brasil, né? E aí eu lembrei que quando a gente fez essa entrevista com o Barbosa, ele comentou que uma das coisas pelo qual ele coleciona e guarda coisas do Brasil é para que um dia ele consiga presentear essas pessoas com objetos e coisas que marcaram essas pessoas, seja uma reportagem de jornal, um vídeo, uma camiseta. E aí agora a gente está tendo a oportunidade de ouvir essas pessoas que marcaram história no Brasil. E é muito legal fazer parte disso e conhecer essas histórias que muitas vezes a gente não ia ouvir numa entrevista se fosse em algum outro local, né? Sem fosse feito por uma rádio, que certas perguntas só o torcedor tem esse tino de perguntar. E é um espetáculo. E agradecer ao Bira também por todos os gols que ele fez e por tudo que ele conquistou pelo Brasil. Olha, pessoal, acho que é difícil realmente dizer algo depois do que o Barbosa relatou aí. Eu tive a honra de ligar para o Bira, né?
assim como eu também liguei para o Oswaldo. É uma situação difícil de explicar o que é falar com uma pessoa que marcou tanto teu clube e que tu viu tantos relatos, leu, e aí falar com ele no telefone, assim, que é algo tão mais íntimo, né? E o Bira, logo que eu me apresentei, ele já tinha combinado com o Barbosa a entrevista, né? Mas ele começou ali um pouco mais tímido, eu também, eu fui direto para o assunto, mas aos pouquinhos foi uma conversa de chavante para chavante mesmo, ele começou a contar, ele riu, gostou das perguntas que todos nós aqui elaboramos, né? A gente sempre trabalha junto pelo WhatsApp, é uma maravilha essa ferramenta. E aí a conversa foi muito legal, deu 34 minutos, se eu não me engano, 30 e poucos, e parece que foi 5 minutos ali para mim na hora, passou muito rápido mesmo, que foi uma conversa, né? Uma conversa de pessoas que gostam das mesmas coisas, né? E o Bira, ele foi um torcedor dentro de campo, ele realizou o sonho de todos nós, que a gente já comentou isso outras vezes, que gostaria de jogar, de fazer os gols pelo Brasil, como a gente não tem as qualidades suficientes, né? Perto de alguns até a gente tem, mas como a gente não tem a qualidade de um jogador profissional, a gente tem que contar com esses torcedores aí que tem essas qualidades, como o Bira teve, de nos representar, e muito bem representar dentro de campo. E ele fez história, né? E como ele comentou sobre o Flamengo ali, que o Brasil venceu em 84 e 85, é um jogo marcado na história. Toda vez que o Brasil enfrentar o Flamengo daqui para frente, como enfrentamos na Copa do Brasil, vai chover reportagem, vai chover coisas relembrando esse momento, porque marcou na história do futebol do interior do país, né? Foi uma vitória muito importante em relação aos clubes do interior, né? Todos os clubes do interior têm suas dificuldades e têm suas histórias bonitas. Nem todos, mas nós temos, e a gente tem que se orgulhar muito dessa história e do Bira, né? Que tá aí para contar com a gente. Obrigado, Bira, novamente. E ele se ofereceu para outra entrevista, né? Então vamos pensar na parte 2 aí com o Bira. Quem sabe? O Gustavo Iribarren, direto de Portugal, que não pôde participar também, outro que está com falta aqui no nosso caderninho. Boatos que direto da Itália hoje. Ah, é da Itália, rapaz. O cara é magnata, né? É ele que investe Chavacast, pessoal. Eu acho que ele tá usando o dinheiro do Chavacast. É brincadeira, ele mandou um áudio aí sobre a entrevista também, quis participar o garoto. Fala aí, Gustavo. Cara, que entrevista sensacional do Bira. A gente, na semana passada, ter trazido o Oswaldo e agora trazer o Bira, que é, vamos dizer, o representante máximo do pico que o Brasil viveu aquele ano de 85. É fantástico, a gente vê o prazer dele em relembrar aquele ano e os anos anteriores, a falar com carinho das pessoas que ele gostava. E isso vale mais. Eu até comentei com os guris que se a gente tivesse nenhuma audiência, se a gente não tivesse ninguém ouvindo, mas só os entrevistados já ficarem felizes de que o Oswaldo ficou, o Bira ficou, pra mim já valia todo o trabalho. Acho que a entrevista do Bira vai ser muito legal para bastante do pessoal da velha guarda que tem mais vontade de saber como era o ambiente do clube naquela época, porque a gente sempre fala muito sobre o jogo, e fala pouco sobre como era o ambiente daquele time de 84, 83, 85. Então acho que o pessoal vai aproveitar muito e eu fiquei muito feliz com essa entrevista. Obrigado, Gustavo. Tem um áudio bem curtinho do Gabriel Costa. Sensacional essa entrevista do Bira. Provavelmente o maior camisa 9 da nossa história, né? É muito bom saber da boca deles, bastidor daquele elenco e tudo sobre aquele ano memorável que foi para o nosso clube, né? Um ano símbolo da nossa história. E ver também o carinho, como ele se refere ao Brasil. Como o Barbosa citou alguns episódios anteriores. É demais saber e ver o amor que os caras têm. Os caras podem ter jogado um jogo só com o Brasil, mas com o Brasil sempre vai ter alguma história para contar. Eu conheço o Bira pessoalmente há algum tempinho. E na casa da família dele existem quadros dele jogando no Brasil, troféus da época. E acho que a gente valoriza pouco isso como torcida, sabe? Um cara tão grande na nossa história que vive o Brasil. Acho que falta muito do clube de nós como torcida um reconhecimento aos nossos ídolos. Mas agradeço muito ao Bira por ter nos contado os bastidores daquele elenco memorável. Obrigado, Biel. Então é isso aí, pessoal. Encerramos nossas pautas. Não sei se alguém quer destacar mais alguma coisa, quer sugerir uma música aí para encerrar o episódio. Eu acho que o Jorge Ben, quando escreveu Ponta de Lança Africano, né? Um Babaraúma, Homem Gol, foi dedicado ao Bira. Pô, pode ser, hein? Gostei. Acho que dá para dedicar ao Bira mesmo. Eu tenho um pequeno adendo. O Lucas comentou aqui. Mais um jogador que a gente não viu jogar. E o Bira, bom, ele naquela
campanha maravilhosa de 85, eu tinha 5 anos, não frequentava a Baixada ainda, mas em 94, quando ele voltou, eu estava lá no jogo de estreia dele contra o São Paulo de Rio Grande, onde nós ganhamos e ele fez um gol. Ele entrou no segundo tempo e fez o gol. Uma puxeta da entrada da área, o jogo chovendo, e eu estava na Baixada, na arquibancada, e aí ele fez o gol, foi correndo para a torcida comemorar e a torcida gritando Bira burro, Bira burro. E eu só ouvia as histórias de Bira burro, que era um apelido que a torcida dava para ele, né? E depois, totalmente carinhoso, né? Exato. Mas totalmente. E só depois que eu me dei conta de toda a história quem era o Bira, na verdade, né? Eu tinha lá meus 13, 14 anos, esse gol contra o São Paulo. Depois que eu fui me tocar de que era o monstro que tava fazendo aquele gol, né? Então eu posso dizer que eu vi o Bira jogar, cara. É isso aí então, pessoal. Agradecer mais uma vez a presença de todos. Voltamos para o próximo episódio, aí depois do jogo contra o São Luís, pelo Gauchão, esperamos. E tem que ser com vitória, né? Eu não sei se o episódio vai ser na quarta, se vai ser na terça, se vai ser na quinta. Não sabemos, né? A gente trabalha com uma agenda apertada aí. Mas voltaremos com mais informações do Brasil. Então tá, pessoal. Valeu, obrigado aí. Um abraço. Valeu, um abração. Sérgio Zoyer, repórter da Rádio Gaúcha, no estádio da Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. Meus amigos, foi um grande privilégio, como pelotense e trabalhando pelo futebol gaúcho, transmitir a classificação mais importante para o Grêmio Esportivo Brasil em 73 anos de existência. O próprio torcedor baiano se curvou à campanha incontestável do time chavante. 4 vitórias, 9 pontos ganhos. O Flamengo, que era o grande favorito, ficou apenas com 2 vitórias e acabou no último jogo fracassando em pleno Maracanã quando empatou em 2-2. Mas no jogo, no campo, onde se decidiu a passagem desse incrível representante gaúcho para as semifinais, o Brasil saiu na frente. Foi um gol de Bira, 25 minutos do primeiro tempo. Mas depois disso, o Bahia pressionou e João Luiz fez maravilhosas defesas, salvando assim o time do Brasil de tomar pelo menos no primeiro tempo uns 2 gols. Fez milagre o goleiro João Luiz do time do Brasil. Primeiro tempo, Brasil 1-0 com este gol marcado por Bira para homenagear a grande torcida chavante na reprodução da central técnica. Bira marca, Brasil sai na frente 1-0. Domina Donacina, cobrança de falta, solta para Lívia, abriu na direita para Júnior Brasília, junto à linha lateral do campo, tem a marcação agora de Salles, ainda Júnior Brasília por cobertura, inteligentemente soltou a bola para Ney Dias, está livre de marcação, colocou na marca do pênalti de novo, vai ser o goleiro, vira de cabeça, a bola vai entrando, gol do Brasil, gol do Brasil, gol do Brasil! Do Brasil, vira! 25 minutos do primeiro tempo, na terra de Todos os Santos, em plena Fonte Nova, o Brasil, por suas próprias forças e decidindo dentro do campo, começa a pedir passagem para ser um dos 4 principais clubes do futebol desse país em 73 anos de existência. Brasil 1, Bira, 0 para o Bahia, Regis Zoyer. Uma jogada combinada pelo lado direito. Ney Dias, no segundo tempo, a pressão do Bahia continuava. E Leandro, de fora da área, Jorge Leandro, aquele que foi do Grêmio Porto-Alegrense, deu o maior susto à torcida do Brasil, que eu tenho certeza acompanhava pela RBS TV, lá em Pelotas, a Princesa do Sul, que hoje deve estar comemorando merecidamente com o Carnaval na Avenida Bento Gonçalves, na Praça Coronel Pedro Osório, esta classificação do Grêmio Esportivo Brasil. Eram 14 minutos. O Leandro, de fora da área, acabaria empatando o jogo e dando um grande susto na torcida rubro-negra. Vamos, na reprodução da central técnica, viver aquele momento de perigo e de tensão para o time rubro-negro. Leandro chutou, gol do Bahia, gol do Bahia, gol do Bahia! Gol de Leandro!
entrou para o Bahia, a pressão era incrível, estava massacrando o time do Brasil, o time baiano. O Brasil se defendeu todo o tempo, mas não aguentou e há 14 minutos está cedendo o empate. Leandro, numa virada de fora da área, conseguiu tocar no canto direito do goleiro João Luiz, está empatado o jogo na Fonte Nova, Regis. Era muito difícil resistir toda essa pressão do Bahia, mas o Leandro apanhou a bola e chutou bem no cantinho. Mas o Brasil, que não tinha o domínio do jogo, aproveitava melhor as chances de gol. Durante todo o primeiro tempo, principalmente depois do gol marcado por Bira, era o Bahia quem sempre tomava as iniciativas de jogadas. Mas o Bahia não estava concluindo, e quando concluía bem, o goleiro João Luiz ia melhor e fazia as defesas para o time do Brasil. E aí, num dos poucos ataques do Brasil durante o jogo, Bira, no rebote da defesa, colocaria aos 17 minutos o Brasil novamente na frente. 2-1 para o Brasil. O Brasil estava começando a sua classificação para as semifinais do Campeonato Brasileiro. Vamos ao segundo gol do Brasil, marcado pelo melhor jogador da partida escolhido pela Rádio Gaúcha, Bira, o 9 chavante do time de Valmir Louros. Atenção, Bira! É gol do Brasil, 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 é gol do Brasil! Gol do Brasil, do Brasil, do Brasil, Bira de novo! No bate-rebate, Bira encheu o pé e colocou no canto direito do gol defendido por Roberto Bahia. 17 minutos e 50 segundos. Bira, agora, pra mim, ninguém mais tira a vaga no chavante. Basta ter a tranquilidade para segurar o Bahia. E Pelotas certamente se transformará numa só avenida para que a torcida rubro-negra possa desfilar, comemorando merecidamente um trabalho de alto nível. 2-1 para o Brasil, Regis. Uma jogada forte de ataque do time do Brasil. Todos se deram conta. 22 minutos. A jogada foi bonita, o Brasil tramou bem da intermediária. Bira poderia ter chutado a gol, mas ele não foi egoísta. Deu um passe para Júnior Brasília. Um passe que lembra aquela famosa jogada de Pelé no passe para Carlos Alberto quando conquistamos a Copa de 1970. Foi assim que Bira fez. Dominou e entregou como se fosse com a mão para Júnior Brasília. Ele deu um chute cruzado para fazer 3-1. E aí estava o Clube do Povo consolidando a sua vaga como único representante gaúcho nas semifinais do Campeonato Brasileiro. Este foi o terceiro gol do Brasil, marcado por Júnior Brasília na jogada construída por Bira. Olha Bira, roubou a bola do adversário, atenção, entrou área dentro do Bahia, vai marcar, tocou para Júnior Brasília, preparou a bola, tirou, é gol do Brasil, é gol do Brasil, é gol do Brasil! Do Brasil! Júnior Brasília, na jogada inteligente de Bira, serviu o Júnior Brasília, ele encheu o pé, 22 minutos, o Brasil está nas semifinais do Campeonato Brasileiro, é um dos 4 melhores times do país em 1985, Regis. Arrancada do goleador Bira pela meia esquerda, quando sentiu... Mas o Bahia continuava tocando a bola, tomando as iniciativas do jogo, e a 42 minutos, Elinho cruza e engana João Luiz. Ele foi cruzar, a bola caiu atrás do goleiro do Brasil. 3-2 para o time do Brasil. Este foi o último gol da partida e o score terminaria assim: 3 para o Brasil, 2 para o time do Bahia, com este gol marcado por Elinho. Gol do Bahia! Um gol incrível num cruzamento para a área. O jogador Elinho foi cruzar a bola. João Luiz estava no primeiro pau e a bola entrou. Desconta o Bahia, Elinho marcou, Ranzolin de muito longe, sem ângulo praticamente, chutou lá no outro canto do goleiro João Luiz. A 42 o Brasil vence 3-2 ao Bahia. Regis. Ele quis fazer o levantamento para a entrada da pequena área, pegou mal na bola, o goleiro João Luiz estava adiantado. 73 anos de glória. Classificado para a fase semifinal do Campeonato Brasileiro, pronto para jogar contra o Bangu. E eu lembro muito bem, eu transmiti o jogo em Pelotas, a vitória do Bangu por 1-0 com aquele gol do Marinho. O Brasil dominou toda aquela partida e injustamente a 42 minutos do segundo tempo foi tomar o gol do Marinho. O Bangu venceu aquele jogo, depois voltou a vencer lá em Moça Bonita. Mas o Brasil tem condições
pela raça, pela união, pela disciplina, de passar pelo Bangu e chegar à condição de finalista do Campeonato Brasileiro. E agora não há mais divisão no futebol gaúcho, porque lamentavelmente, com a derrota do Internacional para o Bangu, apenas um clube vai representar o nosso estado. Então, a esta altura, todo o Rio Grande do Sul vai se vestir de vermelho e preto. E certamente todo o público gaúcho vai torcer por um único representante, o Grêmio Esportivo Brasil. 4 vitórias, e eu vou lembrar para o torcedor do Brasil, o torcedor que me ouve agora em todos os cantos deste imenso país, através dos 100 kW da Rádio Gaúcha, ainda falando do escuro estádio da Fonte Nova em Salvador, na Bahia. Mas o torcedor baiano não saiu frustrado, o torcedor baiano saiu satisfeito porque viu um bom jogo, viu 5 gols e viu um time de brios como o Brasil passar por cima do Bahia. O Brasil ganhou do próprio Bahia em casa, eu estava lá e transmiti aquela vitória, e hoje ganhou por 3-2 aqui na Fonte Nova. O Brasil perdeu para o Flamengo num jogo criminoso que o Ransolim transmitiu, em que o grande responsável pela vitória do Flamengo no Maracanã foi uma única pessoa chamada Emílio Marques Mesquita. Em casa o Brasil fez 2-0, estão lembrados aquele gol do Bira e aquele golaço de Júnior Brasília. Empatou em 0-0 lá em Fortaleza com o time do Ceará e fez 4-0 em casa. Foi ou não foi uma grande campanha? 9 pontos, 4 vitórias, um saldo de 9 gols. A torcida do Brasil está de parabéns. E eu que tinha medo, levava muito medo de José Assis de Aragão, mordi a língua, porque ele teve uma atuação de regular para boa. Seus auxiliares foram João Teixeira e Edmundo Lima Filho. O Brasil, para vencer e para chegar às semifinais, usou João Luiz, Ney Dias, que foi o único jogador que recebeu cartão amarelo, Silva, Hélio e Jorge Batata, Doraci, Lívio e Alamir, Júnior Brasília, Bira, o grande Bira e Canhotinho depois Márcio. Destaco também a grande atuação de João Luiz, um goleiro que salvou o Brasil quando o Brasil precisou dele. O Bahia perdeu a segunda para o Brasil, já estava fora, mas o Flamengo dependia do seu futebol e acabou se dando mal porque empatou em pleno Maracanã e viu o Bahia perder em casa na Fonte Nova. Roberto Bahia foi o goleiro, Edinho, Estevão, Salvador e Miguel, Salles, depois Elinho, Marinho e Jorge Leandro, Robson, Carlinhos e Emo. Agora, não interessa se o jogo será em Porto Alegre ou será no estádio Bento Freitas. Eu até acho que se o Castor bater pé de que o jogo tem que ser num campo neutro, o Maracanã não é campo neutro para os clubes cariocas e o Castor sabe bem disso. Agora o Brasil, eu tenho certeza, joga no Bento Freitas e vai se dar melhor lá em Bangu, em Moça Bonita, porque é um campo pequeno, vai facilitar as coisas para o Brasil que está mais acostumado. Em todo caso, o presidente Rogério Moreira amanhã estará na CBF representando os destinos do futebol do Rio Grande do Sul, porque ele representa o Brasil, nosso único representante na fase semifinal. Brasil, como diz o hino, ele tem um passado de glória, tem o seu nome gravado na história. Brasil, Brasil, as tuas cores são nosso sangue, nossa raça. Avante todo esse esquadrão, torcida do nosso campeão. Volto a repetir aqui na Fonte Nova, no encerramento da minha participação e do Regis Zoyer, que foi um privilégio para um pelotense que transmitiu, inclusive, a primeira partida do Brasil no Campeonato Brasileiro, trabalhando em Pelotas, merecidamente em Pelotas, há um enorme carnaval, uma imensa satisfação, porque o Brasil é o representante gaúcho na fase mais importante do Campeonato do Brasil. A renda, 52.868.000. O público, 7.239 torcedores que apoiaram o Brasil, que viram os gols, que souberam também apreciar as jogadas do time de Pelotas, que apesar de suas limitações, ganhou uma partida difícil em plena Salvador, em plena Fonte Nova, aqui na terra de Todos os Santos. Estamos concluindo a nossa participação, satisfeitos pela classificação do Brasil. Antes de voltarmos à Fonte Nova, onde o Bahia perdeu para o Brasil, onde o Brasil está fazendo festa, onde Bira foi eleito pela equipe da Rádio Gaúcha, representada pelo brother e pelo Regis, mais uma vez, craque, Rádio Gaúcha com Mac Dreyer, melhor do campo.
Aqui em Porto Alegre, o melhor, o craque Rádio Gaúcha Conhaque Dreyer foi o goleiro Gilmar do Bangu. Antes de voltarmos para a Bahia, Antônio Augusto, venha de novo comigo, porque o nosso ouvinte da Rádio Gaúcha, da grande rede Brasil dos Esportes, está querendo conferir a aposta da loteria esportiva. Deu um monte de zebra. Houve um gaúcho que não tivesse apostado na coluna do Brasil, na coluna 2. Mas em compensação, o que derrubou de gaúchos o resultado do Beira-Rio. Vamos lá, Antônio Augusto. Jogo número 1. Flamengo 2, Ceará 2, deu a do meio. Jogo 2. Corinthians 1, Joinville 1, a do meio. Jogo 3. Atlético, Antônio Augusto. E como é que ficaram agora as classificações em cada um dos 4 grupos da segunda fase? Recapitule, por favor, para o ouvinte da Rádio Gaúcha, que está sintonizado na grande rede Brasil Sul dos Esportes, a classificação grupo por grupo. Bem, Rosane, nós vamos confirmando então, já estamos meio perdidos com tantos papéis aqui na tarde de hoje, mas antes de mais nada, confirmando as equipes que estão classificadas para a fase final da Taça de Ouro. No grupo E, o Atlético Mineiro sagrou-se o campeão do grupo E com 9 pontos, 3 vitórias, 3 empates, não perdeu nenhuma. Em segundo lugar, ficou a equipe do Guarani de Campinas, 6 pontos, ao lado da Ponte Preta com 6, em último CSA, 3 pontos positivos, nenhuma vitória. No grupo F, campeão, o Brasil de Pelotas, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota. O ataque mais positivo ficou com o Brasil com 11 e 4 gols contra a defesa menos vazada. Em segundo lugar, Flamengo, 7 pontos. Em terceiro, Ceará com 5, lanterna, o Bahia com 3. No grupo G, primeiro lugar, Coritiba, 8 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em segundo lugar, o Sport com 7 pontos. Em terceiro, ficou o Joinville com 5. Na lanterna, a equipe do Corinthians com 4 pontos. No grupo H, em primeiro lugar, a melhor campanha da Taça de Ouro, Bangu, 10 pontos positivos, 4 vitórias e 2 empates. Ficou também o Bangu com o ataque mais eficiente, 13 gols pró e 5 contra. Em segundo lugar, o Internacional com 7 pontos. Em terceiro, Vasco da Gama com 5. E em último, o Misto com 2. Esta é a classificação final da segunda fase, Rosolei. Antônio Augusto, quando eu vi o Bangu jogar no Rio de Janeiro, ganhar do Vasco 2 vezes, e depois que ele conseguiu neutralizar o Internacional naquele primeiro jogo, eu cansei de dizer neste microfone da Rádio Gaúcha, e os ouvintes da Rádio Gaúcha são testemunhas, porque devem ter acompanhado as transmissões que nós fizemos do Rio de Janeiro, que o inimigo do Internacional para a classificação não era o Vasco, que era o Bangu. E está aí esse time do Bangu, que está com uma série invicta incrível, né, Antônio Augusto? Ele andou excursionando. Quem está por cima é o Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas, um dos 4 grandes do futebol brasileiro. Brasil de Pelotas que leva a semifinal agora para o Bento Freitas contra o Bangu, para depois de decidir no Maracanã ou na Moça Bonita. Isso vai ser decidido amanhã. Brasil de Pelotas, meus amigos, que agora é o melhor representante do Rio Grande do Sul. O Brasil ainda não tem o título na era profissional de campeão gaúcho, mas é o melhor time do Rio Grande nesse campeonato nacional e pelo menos no campeonato nosso doméstico, que de repente se montou aí dentro do campeonato nacional, hoje o Brasil até poderia já receber uma faixa, campeão gaúcho da Taça de Ouro. Campeão gaúcho da Taça de Ouro. E se bobearem, o Brasil bota uma faixa de vice-campeão na próxima fase, vai para a Libertadores 86, e se bobearem de novo, ele é capaz de botar uma faixa de campeão brasileiro, imaginem só. Mas tudo isso é festa para Pelotas. E vamos de novo a Fonte Nova. Em nome de Brahma Chopp, CRT, Motosserras e Sil, Tintas Renner, Pepsi, Bolão do ICM, Crédito Pessoal Cibisa, o microfone da Gaúcha está voltando para Fonte Nova. O salão de baile do Brasil de Pelotas, que tocou 3-2 no Bahia, Browner. Voltamos a falar da Fonte Nova, em Salvador, na vitória do Brasil de Pelotas, que acabou ficando como único representante do futebol do Rio Grande do Sul para as semifinais do Campeonato Brasileiro Taça de Ouro 1985. Voltamos aos vestiários do Brasil, o vitorioso com Regis Oyer. O vestiário parece praticamente vazio, já estaria praticamente vazio, mas a alegria continua aqui dentro. E nessa alegria permanece o Bira, o craque Rádio Gaúcha Conhaque Dreyer. Antes de mais nada, o que é isso, rapaz? Fez 2 gols, não quis fazer o terceiro, deu segundo fazer. Vai fazer, meu filho, e aí? Isso aí eu acho que é fruto de trabalho, né? O Brasil, eu sou um cara que gosto muito de trabalhar e gosto de aproveitar as oportunidades quando são pra mim, né? Então aquela bola do terceiro gol, quando foi pro jogo, eu senti que não tinha condição de fazer o gol
toquei a bola pro Júnior, que estava melhor posicionado. Tem trabalho de conjunto, né? Eu não procuro levar o Brasil à vitória só fazendo gols. Eu procuro trabalhar bastante e tenho certeza que na consciência de todo jogador do Brasil, quem estiver melhor posicionado tem mais do que fazer o gol. E o Júnior estava melhor, eu achei por meio passar a bola para ele. Mas foi fruto de trabalho. O Brasil classificou porque trabalhou bastante, vocês estiveram presentes e viram que o jogo não foi fácil. O Bahia chegou ao empate e novamente eu tive a oportunidade de levar o Brasil e colocar o Brasil na frente do marcador. Mas tudo bem, né? Agora nós temos mais aqui fazer a festa e voltarmos a Pelotas já pensando no jogo com o Bangu, que será um jogo muito difícil. E agora que vem o Bangu? Que vem o Bangu. Tá bom, eu quero lhe passar as mãos aqui o troféu da Rádio Gaúcha e na quarta-feira lá em Pelotas você vai receber, em Pelotas ou em Porto Alegre, onde for o jogo contra o Bangu, você vai receber o seu relógio do Conhaque Dan. Aqui está o seu troféu, parabéns mais uma vez pelo seu troféu e na quarta-feira você ganha o seu relógio. Obrigado, né? E agradeço a Rádio Gaúcha por novamente observar o meu trabalho. Tá bom, muito obrigado, Albira. E já estou ao lado aqui do técnico Valmir Louruz. Agora, na quarta-feira, o Bira vai receber o seu relógio, ele que está recebendo aqui na Fonte Nova o seu troféu. Ele dizia antes do jogo, aliás, dizia hoje de manhã, você deve estar lembrado, né, Louruz? Dizia hoje de manhã, dizia antes do jogo aqui, naquela entrevista que fazia com você, se o time teria dentro de campo a mesma tranquilidade, a mesma calma que o treinador, você tinha fora de campo, e parece que teve. O pessoal assimilou bem tudo que nós conversamos, falamos durante os treinamentos, principalmente após a vitória do Flamengo, né, contra o Flamengo, onde foi de repente achar que estava tudo conquistado. Não, o pessoal assimilou bem aquela situação e trouxe hoje para a Fonte Nova aquele potencial que todos nós conhecemos. E jogou, tentou o gol, e principalmente no segundo tempo, onde acreditou que estava jogando na Fonte Nova, vencendo a Bahia na Fonte Nova. Sofreu o gol e logo em seguida, nessa crença, chegou ao desempate. Suportou e chegou mais a um gol, né, que deu a classificação a nós. Eu acho que o Brasil hoje é uma equipe madura, uma equipe tranquila, que sabe até onde chegar. O pessoal desempenhou da forma que nós havíamos conversado e elaborado. Será que o Brasil vai conseguir render desta mesma maneira, com essa mesma tranquilidade, sem pressa, colocando as coisas no lugar exatamente na hora que precisam ser colocadas? Isto é, ir para o ataque com consciência e quando dá. Será que terá condições de fazer isso no Bento Freitas, quando sempre é empurrado pela sua torcida para o ataque? Olha, eu acho que tem. Nós jogamos várias partidas lá no Bento Freitas com apoio da nossa torcida. Inclusive, jogamos contra 3 grandes equipes, todas elas campeãs do seu estado. Né? E o Brasil era o único, era zebra. Né? E demonstrou isso dentro do campo, jogando fora e em casa. Eu acredito que nós possamos agir da mesma forma nessa outra fase. Para perder um jogo, nós precisamos perder mesmo. Porque da forma que nós estamos nos portando, é difícil ganhar do Brasil. Pronto, terminou a partida com a sua vitória aqui em Salvador. O seu irmão, o Luiz Valdir, acabou telefonando lá para a Rádio Gaúcha, para o Antônio Augusto, e mandou uma mensagem de parabéns para você pela sua brilhante campanha e pela classificação para a fase semifinal do Campeonato Brasileiro. Eu sei que ele está me escutando agora, como a minha mãe, meus irmãos. Eu mando um abraço para ele. E ele sabe que a participação dele foi muito importante, dando segurança para o trabalho nas horas difíceis. E olha que nós passamos horas difíceis na minha carreira de jogador de futebol e posteriormente como treinador. Então eles me deram essa segurança para que eu hoje, com o Brasil, com esse pessoal maravilhoso de Pelotas, conseguisse colocar-me e colocar o Brasil numa situação de destaque em termos nacional. Hoje o Brasil está entre as 4 melhores equipes do país. Isso é muito importante para um profissional. E agora que venha o Bangu. O Bangu será o nosso próximo adversário. Não sei onde é que nós iremos jogar. Bom, pelo regulamento será na sua casa, isso é, será no Rio Grande do Sul. Amanhã à tarde, na sede da CBF, a decisão. Logicamente que o Brasil quer jogar em Pelotas, o Bangu prefere jogar em Porto Alegre, mas é um assunto a ser decidido amanhã à tarde. Você quer jogar em Pelotas, logicamente? Olha, eu quero, porque a nossa torcida acho que merece a consideração
maior, né? Porque ela teve uma participação. Eu gostaria que o jogo fosse em Pelotas diante da nossa torcida, não porque em outro lugar eu temesse de tentar enfrentar o Bangu. Não, eu respeito o Bangu como respeitamos todas essas outras equipes que nós participamos, mas gostaria de jogar em casa. Se o nosso jogo for para outro lugar qualquer, nós iremos enfrentar o Bangu da mesma forma, porque o Brasil tem os pés no chão, sabe até onde pode chegar. E isso fez nós chegarmos aonde estamos. E vamos enfrentar o Bangu com o mesmo respeito pelos adversários, com o mesmo trabalho feito até aqui. Respeito, trabalho e com o mesmo time? Se possível, com o mesmo time, né? Eu acredito que não tenha acontecido nada de grave. De cartão não houve nada. Não, então, no sentido clínico, eu vou saber amanhã, ou após, né? Não falei com os médicos ainda, para saber se todos estão em condições para que eu possa definir o time que irá enfrentar o Bangu. A princípio, se nada houver, é o mesmo time que iniciou contra o Bahia. Tá bom, muito obrigado ao técnico Valmir Lourenço, com quem conversamos e com quem estamos encerrando o trabalho de reportagem aqui no vestiário do Bangu, do vestiário do Brasil, o adversário do Bangu na quarta-feira, dizendo que o Brasil de Pelotas vai deixar amanhã às 9h40 aqui em Salvador, a capital da Bahia, indo direto para Porto Alegre via Rio de Janeiro, e devem chegar à tardinha em Pelotas, por certo, com uma festa que está sendo preparada para receber a delegação do Brasil de Pelotas, um dos semifinalistas do Campeonato Brasileiro. O trabalho de reportagem aqui no vestiário do Brasil está encerrado, Roberto Braunel. Esse foi Regis Royer, repórter da Rádio Gaúcha, no estádio da Fonte Nova, em Salvador, na Bahia.